Amém? Abra a tua Bíblia no livro de 1 João. O tempo já está um pouco avançado, eu não costumo passar muito, né? E ainda nós estamos também, temos essa ordenança, esse decreto, que até às 8, temos 1 hora de tolerância, né? Mas para não abusar também, nós tentaremos terminar 8, 8:05, 8:10, por aí. Amém? 1 João capítulo 4, versículo 10. Você que achou, eu sei que acabaram de se sentar, fique em pé, em reverência à palavra de Deus. Só irei ler um versículo apenas, e aí você já pode sentar. 1 João capítulo 4, verso 10. Amém? Vai dizer o seguinte: assim, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Eu vou repetir: assim nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em algumas traduções vai dizer, mas que Ele nos amou primeiro e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Fecha os teus olhos, Senhor e Deus e Pai, nós queremos te agradecer por esse texto, por essa palavra. Vem falar aos nossos corações, que eu saia daqui, Senhor, entendendo o teu verdadeiro amor, que eu saia daqui entendendo o quanto eu sou amado. Ó Espírito Santo de Deus, permanece comigo, permanece neste culto, me ensina a tua palavra, me faz entender, porque tu és o designado para isso. O Senhor vem para nos consolar, o Senhor vem para nos ensinar, nos capacitar. Então permanece comigo nessa noite, falando ao meu ouvido, e é isso que eu te oro e já te agradeço em nome de Jesus, amém e amém. Podeis sentar, dando graças a Deus. Hoje, mais do que nunca, nós vivemos em uma crise teológica, nós vivemos em uma crise de ideais, né? Eu sei que antigamente existia essa crise, existia filósofos, mentes pensantes, né, que discutiam sobre a existência de Deus, sobre o amor de Deus, o porquê Deus existe, e se Deus existe, o porquê de tantas coisas que acontecem no mundo, porquê de tantas dores. Nós desde que o mundo é mundo, acredito que existe essa discussão, mas hoje, talvez porque é a época em que eu vivo, né? E aí eu tenho essa maior percepção, porque eu estou participando dela. Hoje nós vemos um maior comentário, uma maior discussão, um maior combate nisso, né, de ideal, de pensamento sobre o amor de Deus. Talvez até porque o temor a Ele, o temor a Deus diminuiu de forma catastrófica, de uma maneira radical. O temor a Deus diminuiu de uma maneira radical. Por quê? Por que, André, de uma maneira radical? Porque não é apenas no meio de quem não crê, não é apenas no meio de pecadores, é no meio da igreja. Os crentes não têm temido mais a Deus, misericórdia por isso. Nós vemos pessoas blasfemando a cada dia mais e mais, e aí é um perigo muito grande, principalmente na era em qual nós vivemos, eu e você blasfemar contra Deus. Eu queria só pincelar aqui o porquê, a minha ideia de que hoje nós vivemos um perigo maior em trazer blasfema ao nome de Deus. Por quê, André? Porque vocês sabem que existe 3 tempos na Bíblia: o tempo do Pai, o tempo do Filho e o tempo do Espírito Santo. No tempo do Pai, Deus era conhecido porque Ele falou com Abraão, e Abraão saiu anunciando, né?
vendo, falando de Deus, e aí veio os profetas e anunciava, e aí veio Moisés, anunciou a lei, né? E aí Deus era conhecido por terceiros. Aí quem não entendia, quem não conhecia, blasfemava mesmo, mas existia ainda o perdão. No tempo do Filho, o Jesus Cristo veio anunciando o Evangelho, anunciando as boas novas, né? Trazendo uma nova aliança, quebrando a de Moisés, que era antiga. Aí ele veio trazendo essa nova aliança, mas ainda pessoas não conheciam. Não conhecia, chamava Jesus de bebarrão, comelão, endemoniado, blasfemava contra o Filho de Deus, por não conhecer. E aí essa blasfêmia ainda tinha perdão, por mais que seja terrível, ainda tinha perdão. Mas hoje nós vivemos no tempo do Espírito, e é aí que mora o perigo. Porque nós vivemos no tempo do Espírito. Para você que não tem a informação necessária, a palavra vai nos falar o seguinte, que nessa nova aliança, Deus, Ele fechou conosco, que Ele será o nosso Deus e nós seremos o seu povo. Ele fechou conosco que Ele colocará em nós o seu Espírito. Ou seja, isso significa dizer que não há necessidade que ninguém explique a você quem é Deus, porque Ele se fez conhecido através do seu Espírito. Então aqui é que está o grande problema. Nós temos o grande problema em solução também, não é isso? Porque agora nós temos um conhecimento maior. Quem é Deus, quem é Jesus Cristo, quem é o Espírito Santo. Então nós temos o Espírito Santo. Estamos vivendo no tempo do Espírito. Por isso concluo dizendo que hoje é um grande problema você blasfemar, porque é no tempo do Espírito. E a palavra nos fala que a blasfêmia contra o Pai tem perdão, contra o Filho tem perdão, mas contra o Espírito não tem perdão, porque o Espírito traz o conhecimento genuíno de quem é Deus. Amém? E aí nós estamos nessa batalha, nessa guerra de mentalidade. E esse texto é muito forte, e a população, as pessoas se perdem no quesito que o Evangelho e a palavra de Deus, ele se revela nos mínimos detalhes. O Evangelho, ele se revela a nós no detalhe. E por isso que muitos não conseguem enxergar o agir de Deus na terra. Por isso que muitos na época de Jesus não conseguiram enxergar que Ele era o Filho de Deus, que Ele era o Messias, que Ele era o restaurador de Israel. Porque estava esperando, Helder, meu amado Helder, que hoje veio cultuar conosco. Eles estavam esperando uma grande coisa, estavam esperando um rei sentado lá no trono, governando e mandando e tirando todo o mundo da pobreza. Mas esqueciam que o amor de Deus, a restauração de Deus, que o reino de Deus, ele se manifesta no detalhe, naquelas pequenas coisas que muitas vezes eu e você não damos valor, passamos desapercebido. É aí que o reino de Deus se manifesta. E é por isso que muitos não entendem, porque fulano matou, porque fulano ciclano matou e tal, porque Deus não impediu. E aqui é que o texto, ele vem nos revelar, e que nós vamos entrar agora no texto ao qual nós lemos. Assim nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelo nosso pecado. Quando eu e você damos algo e não temos a consciência que estamos recebendo, é normal que nós paremos de dar. É ou não é verdade? Quando eu e você estamos nos dedicando a algo, mas nós não conseguimos ter a percepção que há um retorno, nós paramos.
Por isso, o amor de Deus não consiste em que nós o amamos, porque nós temos uma percepção muito falha, muito baixa. E aí, por isso que muitos cansam, param, desistem da caminhada do Evangelho. Porque eles pensam que ele está amando a Deus demais, está se entregando demais a Deus e não há uma recompensa. Porque as derrotas vêm na vida dele, as coisas, ele muitas vezes se encontra fracassado. Aí diz, gente, que é isso? Como é que pode isso acontecer na minha vida se eu amo tanto a Deus, se eu busco tanto a Deus, se ele é um Deus de amor? Ou você já não ouviu isso? Se Deus é um Deus de amor, por que é que acontece isso comigo, com fulano, com ciclano? Você não já ouviu ou não já ouviu? Eu já ouvi. Ontem eu ouvi um texto, eu não consigo nem reproduzir esse texto. Eu ouvi um texto absurdamente absurdo, falando, acho que era de Einstein, de alguém assim, algum pensador antigo. Absurdo, referente a Deus. Então é isso que as pessoas têm se perdido. Pensam que o amor para com Deus parte de você, e não, o amor partiu dele, porque ele é o próprio amor. E o primeiro conceito que nós temos que ter aqui é que ele é Deus e Pai. Ele é Deus e Pai. O primeiro conceito que nós precisamos aceitar aqui é que ele é um Deus e Pai. E aí nós começamos a analisar o amor de Deus na nossa vida. Eu não sei se você tem um privilégio de ser pai ou mãe aqui nessa noite, mas alguns têm, que eu já estou vendo. E você sabe o quanto nós nos dedicamos aos nossos filhos, o quanto nós amamos, o quanto nós até somos besta para os nossos filhos. Nós fazemos aquilo que ele pede. Você tem vontade de bater, mas nós não batemos por causa do amor que nós temos a ele. E consequentemente, Deus tinha amor pelo seu Filho unigênito, Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele era o Filho unigênito de Deus, e ele amava por quê? Porque Jesus fazia tudo o que ele falava. Era Deus falando, Jesus agindo. A palavra fala que no início ele era o verbo, e o verbo estava com ele, e o verbo se fez carne, ou seja, estava trazendo à existência a Jesus, que no haja Jesus já estava operando. Então a Bíblia vem trazer essas revelações. E aonde é que está a manifestação? Aonde está, André, o amor de Deus para comigo? Eu vou dizer, meu irmão, que não há como você sentir o amor de Deus sem você entender que Jesus Cristo, ele é o Filho dele e morreu por você. Sem aceitar a Jesus, sem entender o sacrifício que ele fez por você. As pessoas não sentem o amor de Deus por não aceitar o sacrifício que Jesus realizou na cruz do Calvário. Olha, nisso consiste, ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Não éramos filhos, não, só tinha o Filho unigênito, Jesus Cristo, o primeiro Filho. Ele era o Filho de Deus, e aí nós, pecadores, destituídos da glória dele, não éramos filhos, destituídos, condenados ao pecado, totalmente condenados à morte. E aí Deus pega e envia o seu Filho para que você fosse perdoado. Meu irmão, veja só, eu vou contar aqui uma parábola. Não que está na Bíblia. Um homem cometeu muitos erros, muitos crimes em uma cidade. Muitos crimes. E aí ele estava condenado à morte. Só que a população se moveu perante ao governador para pedir o perdão para aquele homem.
A população, todo mundo pedindo, olha, perdoa ele errou, mas perdoa, ele é uma boa pessoa, perdoa ele. E o governador ficou encucado com aquilo ali, porque tantas pessoas estavam intercedendo por aquele rapaz que já estava condenado à morte. E aí o governador chegou à conclusão, já sei o que eu vou fazer. Ele se vestiu de pastor. Você sabe que nos Estados Unidos tem uma roupa para pastor, né, que tem uma gola, né, não é o padre não, tem o padre também, mas tem que é pastor, né? E aí ele colocou de pastor, se vestiu de pastor, colocou a carta de perdão dentro da Bíblia e foi até o presídio, até o cárcere daquele rapaz. E aí ele chegou e disse, boa noite, ou sei lá, bom dia, não sei, eu tenho aqui a sua liberdade. O rapaz nem deixou o governador terminar. Disse, saia daqui, eu não quero saber de nada. Saia daqui. Não, você não está entendendo. Eu tenho, não importa. Ele disse, eu tenho o que você precisa aqui dentro. Não quero saber não, vá-se embora daqui, vá-se embora daqui. E começou a cuspir e começou a chutar a cela, expulsando o governador dali. E aí o governador disse, tá bom, vamos embora. Foi-se embora. Aí o carcereiro veio e disse, como você é besta, como você é besta. Eu disse, por quê? Você sabe quem era aquele? Aquele era o governador que veio trazer o teu perdão. Aí ele ficou, poxa, sentiu aquilo ali, né? Enfim, chegou o dia da sua execução. E aí ele pediu a palavra e disse, eu queria dizer uma palavra. Aí ele disse, foi dada a oportunidade. Aí ele falou, eu estou sendo condenado, eu estou sendo morto. Não por aquilo que eu fiz, mas sim porque eu rejeitei o perdão. Olha que coisa forte que nós acabamos de ouvir. E olha o que nós fazemos diariamente. Ou alguns fazem. Nós não seremos condenados por aquilo que nós fazemos, porque eu já fiz muitas coisas ruins, não sou melhor que você, jamais. Mas você será condenado porque você rejeitou o perdão, porque você rejeitou o sacrifício de Jesus Cristo por você. O amor de Deus é transfigurado em pessoa, em ato, em atitude por você. É isso que vai trazer condenação. Muitos questionam, oxe, e que Deus é esse que criou seres humanos, criou seus filhos para jogar no fogo eterno, no inferno? Que absurdo, que Deus é esse? Não, meu irmão, Deus te criou para que você vá para o céu, more com Ele, tenha vida eterna. O problema é que você agiu errado, pecou, condenou-se à morte, e assim, com a bondade, a misericórdia de Deus te dando perdão, aí você vai e rejeita. Aí é que está o problema. Rejeitar o perdão de Deus, rejeitar o amor de Deus. E é aí, meu irmão, que nós perdemos o amor, é aí que nós perdemos tudo que é proposto para nós, todas as promessas. Quando nós rejeitamos, não adianta você declarar que ama, mas não aceita esse sacrifício por você. E a vida de quem aceita esse sacrifício, que entende esse sacrifício, muda completamente. O seu entendimento é transformado, porque ele vai entender os princípios de Deus, ele vai entender os princípios de Jesus Cristo, ele vai ser totalmente tomado por amor, o amor que é perfeito, o amor que é perfeito. Como assim, André? O que é que ele vai fazer? Meu irmão, ele vai tratar o seu companheiro com respeito, ele vai amar, talvez se for possível, se for preciso, ele vai se sacrificar pelo seu companheiro, pelo seu irmão, porque ele recebeu este amor, que se sacrificou, que se doou, que não mediu esforços por você.
Então, quer saber por que você ama a Deus? Porque primeiro Ele te amou, porque Ele perdoou os seus pecados, aquilo que te trazia condenação, Ele tomou para si, e hoje o castigo que te traz a paz, ficou lá sobre Ele, meu irmão. Hoje você tem paz pelo amor de Deus, pelo sacrifício revelado no Senhor Jesus Cristo. Então não rejeite o perdão. Você que está me ouvindo, não rejeite o perdão de Deus. Talvez você possa dizer assim, quando aquele homem viu a Bíblia, vamos analisar a parábola. Ele viu a Bíblia, ele disse, eu já estou condenado, para que eu quero saber de Bíblia, para que eu quero saber de Deus, eu já vou morrer, eu não quero saber de nada, o meu erro foi gravíssimo, eu não quero saber de mais nada. E assim sou eu e você, cometemos um erro, que para a sociedade não tem mais solução, que não tem mais perdão, que para muitos nós não iremos mudar nunca, nós cometemos um erro. Vou dizer alguns que são mais, que para a sociedade é os piores. Adultério, roubar, matar, homossexualismo. Hoje em dia, para a sociedade já se calou em respeito ao homossexualismo. A sociedade, né? Mas a Bíblia não. Mas o Evangelho não. Aí eu fiz isso, não tem jeito para mim, e Deus falando, meu filho, está aqui a carta de perdão. Não, eu não quero, meu filho, está aqui a carta de perdão. Eu sou pobre, eu sou miserável, eu não tenho jeito, assim como Paulo, tem um espinho na minha carne. Aí Deus, o povo, meu pastor, meu pai, não entende isso. A resposta de Deus para Paulo é o detalhe: a minha graça te basta, Paulo. O sacrifício que eu fiz por você te basta. O meu amor te basta. Oh, aleluia! É esse o detalhe que nós temos perdido. É esse o detalhe. Vamos analisar de novo o texto, que o Espírito Santo vai falando aqui, assim a gente vai falando. Em que consiste o amor? Não em que nós amamos, ou seja, não em nossas atitudes, não em meu sacrifício, não em naquilo que eu faço, não naquilo que eu ofereço, não em que eu ofereço, não é nisso que consiste o amor de Deus, é no que Ele fez. É no que Ele fez, é nisso que consiste, é nisso que nos traz força, é isso que nos traz sustento, é isso que nos faz inabaláveis. O amor dele, o apóstolo Paulo já nos revelou tremendamente que nós somos um vaso de barro. Mas dentro de nós existe um tesouro, que é o Espírito Santo, que consequentemente nos leva até Jesus, que nos leva até Deus, que nos leva até o amor dele. Vaso de barro é quebrado, faz, mas o tesouro é o que é o mais valioso, é o que importa. Não o que fazemos, vai passar. O que eu fiz há 3 minutos atrás já passou, há 3 minutos já passou. Então, não tem mais valia. Mas o que Jesus fez é eterno, o amor dele. Ele fala assim: eu sou o ontem, o hoje e o amanhã. É aquele que era, que é e o que há de vir, o alfa, o ômega, o princípio e o fim. É Ele que vale, é Ele que importa. É este amor que nós devemos abraçar e nos agarrar. Amém? Então, meu irmão, não deixe que o diabo, é porque é ele que é o miserável, é ele que é o condenado mesmo, é ele que é o condenado. Aí é ele que quer trazer a gente para a condenação, mas ele já foi destruído, ele não vai ser, ele já foi destruído.
Aí o que espera a ele, os seus anjos e até o próprio inferno, ainda está reservado. Ele já está condenado, está lá sofrendo, porque ele não está sentado no trono tal, não. Ele está lá sofrendo e ainda tem um lago de enxofre, de enxofre que vai, fogo e enxofre, que está esperando ele e o próprio inferno. As pessoas pensam que é brincadeira, Gesseli. As pessoas pensam que é brincadeira. Não tem problema não ir para o inferno. O demônio vive lá, Satanás vive lá. Então dá para mim viver também. Meu filho, nem o diabo tem noção do que está esperando por ele. Nem ele tem noção do sofrimento que está esperando. Até ele vai receber o castigo. Então, meu filho, não queira não. Não queira não. Não chute o pastor para fora da cela, não exponha, não bota ele para fora, não, porque ele está aqui para trazer o perdão. O pastor que eu me refiro é o Senhor Jesus Cristo. Ele veio para trazer o perdão para você. Está aqui, não, o que eu tenho é vida, é verdade, é o caminho. Então não recuse. A proposta dele independe de qualquer valia que você tem. Porque a gente pensa que nós só receberemos uma boa proposta por aquilo que nós valemos. Não é verdade? Uma empresa, ela só recebe uma boa proposta por aquilo que ela pode oferecer, o serviço. Não é verdade? É por isso que a sabedoria de Deus transcende a sabedoria do homem, porque nós não valemos nada, mas a proposta que Ele nos tem é poderosa e é valiosíssima. De perdão. Arrependei-vos, crede no Evangelho, aceite o meu amor. Mas poxa, eu ainda sou tão falho. Não se preocupe, porque quando vier o que é perfeito, tudo que é imperfeito desaparecerá. Aleluia, aplauda o Senhor. Aleluia. Aleluia. Não tem desculpa, meu irmão. Quando vier o que é perfeito, que é o Senhor Todo-Poderoso, aquilo que você julga falho na sua vida vai desaparecer. Por quê? Porque você aceitou, você decidiu viver e aceitar o sacrifício de Jesus Cristo, o amor que Deus teve por você. Amém? Então coloque-se de pé em nome de Jesus. Espero que você tenha entendido. Feche teus olhos. Senhor e Deus e Pai, nós queremos te agradecer por essa mensagem. Sim, Deus, muito obrigado porque o Senhor falou ao nosso coração, porque o Senhor nos mostra que o detalhe é o que importa, e o que importa é o teu sacrifício, Pai, não aquilo que nós podemos oferecer, o que temos para te oferecer, porque o Senhor já nos ofereceu a maior coisa que existe, que é acima de todas as coisas, o teu Filho Jesus Cristo, o teu amor que é perfeito. Então eu aceito de bom grado, eu me agarro, Senhor, unhas e dentes, eu me prendo com cordas de amor em Ti, Senhor, porque eu sei que é melhor para mim, Pai. Ó Senhor, muito obrigado por tamanho sacrifício, Pai. Eu jamais irei me esquecer, jamais irei me desviar, por mais que o inimigo tente, mas ele voltará pelo caminho que ele se levantou. Ele já está destruído em o teu nome, ó Senhor Jesus Cristo. E é isso que eu creio, Pai. Ó Senhor, nos leva em paz para os nossos lares, nos dá uma boa noite de sono, e o dia de amanhã nós entregamos aos teus cuidados. Derrama uma bênção sem limite para todos aqueles que aqui estão, que vieram ao templo te adorar, e todos aqueles que estão online te assistindo, ouvindo tua palavra, Senhor. Abençoa a cada um deles, que a tua paz possa entrar em seus lares. Se nesse momento estiver havendo uma perturbação, que a paz do Senhor Jesus Cristo reine em teu lar, em o nome de Jesus. E é isso que eu te oro e já te agradeço. Amém e amém. Aleluia. Com as suas mãos levantadas,
Que a graça, a verdade, o poder e a autoridade, que é no nome que está sobre todos os nomes, Jesus de Nazaré, a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo, permaneça em nossas vidas, hoje para todo sempre. Todo aquele que crê diz: vamos em paz, o Senhor nos acompanhe. Shalom Adonai. Abrir